Olá! Hoje a gente mergulha aqui nas ideias de O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira. A gente está usando como base um resumo em áudio do livro. Isso aí. E a missão aqui é destilar o principal, né? As ideias centrais, aqueles exemplos que marcam e, claro, as lições práticas. Para a gente entender bem e talvez até usar no dia a dia. Exatamente. E olha, a premissa básica do livro é bem direta. Assumir a responsabilidade total pelos nossos resultados. Sejam eles bons ou ruins, sabe? Esse é o caminho. O autor até usa aquela metáfora do barco da vida, né? A gente não controla o mar, nem o vento. Certo. Mas a gente comanda o leme. A gente ajusta as velas. É sobre como a gente reage. Faz muito sentido essa imagem do leme, de ajustar as velas. E parece que o próprio autor passou por isso na pele, né? A história dele é um ponto de partida bem forte no livro. Pro mito de Sísifo. Ah, Sísifo, aquele que empurra a pedra eternamente? Esse mesmo. Aí ele percebeu que ele mesmo se sabotava, sabe? Culpava todo mundo pelos problemas dele e ele estava mal mesmo, endividado, se divorciando, saúde ruim. Caramba, foi um despertar então. Um momento de consciência, né? Esse é o primeiro passo crucial que o livro destaca. E ele detalha essa questão da consciência? Detalha, fala em 3 níveis. Olha que interessante. A consciência disfuncional, que é quando a gente culpa tudo fora. Uhum, A relativa, que a gente começa a sacar que tem uma parte nossa ali no meio. entendi. E a plena, que é a compreensão profunda mesmo de causa e efeito na própria vida. O objetivo é chegar nessa consciência plena para conseguir mudar de verdade. E teve aquele acidente de carro também, né? Parece que foi um marco. Pois sim, sobreviver àquilo reforçou essa sensação de renascimento, de uma segunda chance, de que a vida tinha solução se ele tomasse as rédeas. Interessante essa jornada. E como essa tomada de consciência, essa busca pela solução, se liga à ideia de reprogramar a mente? O livro entra nessa área. Entra sim. Ele menciona a neurociência, plasticidade neural. Ah, a capacidade do cérebro de mudar? Exato. Essa coisa incrível do cérebro poder criar novas conexões a partir do que a gente vive, do que a gente pensa, dos estímulos. E como isso se aplica aqui? Bom, isso apoia totalmente a ideia central do livro. As nossas crenças que são formadas, né, por repetição ou por um impacto emocional forte, são elas que determinam nossos resultados. E a notícia boa é que dá para mudar essas crenças. Ele diz que crenças são autorrealizáveis. O que você acredita tende a acontecer. Entendi. E pra gente, bom, para colocar a mão na massa, o livro traz exercícios, ferramentas. Traz sim. Ele sugere coisas práticas, tipo fazer um raio-x da sua vida agora. Avalia cada área: família, trabalho, saúde, finanças. Um diagnóstico mesmo. Isso. E também avaliar as competências emocionais: autoconhecimento, controle das emoções, empatia. Ele usa até uma escala inspirada no Daniel Goleman para isso. Ah, legal. A ideia é mapear onde você está, sabe? Para poder definir a rota para onde ir. Certo. Primeiro, saber onde estou no mapa para depois traçar o caminho. E o que pode atrapalhar? Tem armadilhas nesse processo? Com certeza. O livro alerta para 4 bem comuns. A primeira é a arrogância, o eu já sei tudo. Perigosa. Muito. Depois vem a vaidade, fazer as coisas só pela imagem, para aparecer. Sei. A terceira é buscar atalho, querer o resultado fácil, sem o esforço necessário. Ah, o famoso jeitinho. Exato. E por último, a zona de conforto, que ele diz que é um ninho de mentiras que paralisam a gente. Nossa. Reconhecer essas 4 já é um passo gigantesco para se livrar delas, né? Com certeza. Identificar para poder desviar. E aí a gente chega no coração do livro, que é a tal da autorresponsabilidade. O que seria exatamente esse conceito? É a crença, assim, bem poderosa, de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. O único responsável. Forte isso. É. E, como consequência, você também é o único que pode mudar essa vida. Ninguém mais. Entendi. É tirar o poder do externo e trazer para dentro. Exatamente. Tem até uma citação dele que resume isso muito bem. Algo como: se é para criticar os outros, cale-se. Ah, essa é marcante. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. É um chamado para ação interna.
para parar de apontar o dedo para fora. Muito bom. E essas frases fazem parte de um conjunto maior, né? As 6 leis que ele propõe. Isso, são as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. São ferramentas bem práticas mesmo. Quais são elas, resumidamente? A primeira, em vez de criticar os outros, melhor se calar. Segunda, em vez de reclamar da situação, dê uma sugestão de melhora. Muda o foco, né? Totalmente. Terceira, em vez de buscar culpados, busque a solução. Quarta, parar de se fazer de vítima e começar a se fazer de vencedor. Postura diferente. Quinta, em vez de justificar os erros, aprender com eles. E a sexta, não julgar as pessoas, mas sim as atitudes, os comportamentos que a gente vê. São mudanças de postura bem concretas. Direcionam a energia, né? Exatamente. Para aquilo que a gente pode controlar, nossas próprias ações e reações. E aquele exemplo do Zé Alegria que tem no livro, ele ilustra bem isso, né? Ilustra perfeitamente. É a história daquele trabalhador rural, lembra? Num ambiente super difícil, de muita reclamação. Lembro. Ele decide focar no que ele tem e no que ele pode fazer. Começa a cuidar do quintal, planta flores, pinta a casa, trabalha com mais alegria. Enquanto os outros só reclamavam. Isso. Ele age no presente com os recursos que tem e a realidade dele começa a mudar, ele começa a atrair coisas melhores. Ele aplica as leis sem nem saber, focando na solução, na ação. É uma ótima imagem de que a mudança começa mesmo de dentro para fora. Exatamente. E essa é a mensagem final do livro, sabe? Não adianta ficar tentando mudar o outro. A mudança tem que ser em você. Uhum. Na sua forma de pensar, de sentir, de agir. Quando você muda por dentro, a sua percepção do mundo muda. E aí, muitas vezes, o ambiente e os resultados acabam acompanhando essa transformação. E a questão da verdade, ele fala sobre confrontar a verdade. Fala, é importante encarar a realidade, sim, começando por encarar a nossa própria verdade, mas sempre com foco em fatos, em comportamentos, sem aquele julgamento que destrói, sabe? Entendi, com mais objetividade. Isso. Bom, então para a gente recapitular, a essência do poder da autorresponsabilidade é que assumir o controle e pegar as rédeas da própria vida, Isso. através de mais consciência, mudando crenças que limitam e aplicando esses princípios práticos, como as 6 leis, isso leva a melhores resultados e também desenvolve inteligência emocional. Em controlar as circunstâncias externas, o vento, a maré, como na metáfora do barco, Certo. a gente sempre controla como vai responder a elas, como vai ajustar as nossas velas. A vida deixa de ser vista como acaso, sorte ou azar, E passa a ser vista como? como resultado. Resultado direto das nossas ações, omissões, dos nossos pensamentos e sentimentos. Faz pensar, hein? Fica então aquela reflexão para a gente levar. Em que área da vida aplicar um pouquinho mais dessa autorresponsabilidade poderia fazer uma diferença maior agora? Que pequena mudança de atitude, talvez inspirada numa daquelas 6 leis, daria para começar a praticar hoje mesmo?